Olá pessoal, tudo bem com vocês? A galera aí do Centro de Educação Janela para o Mundo, do SEMA, no Maranhão, do CEP, no Piauí. É isso aí, galera. Vamos hoje estar aprendendo mais um assunto sobre o mundo da tecnologia, sobre o universo da internet. Tudo bem? E a gente vai estar falando sobre podcast. Vocês já ouviram falar nesse nome? É uma nomenclatura que está em moda nos dias atuais. Aqui no Brasil, agora que está sendo dados os primeiros passos, mas é uma forma de informação que tem ganhado o mundo e que tem feito muito sucesso. Tá bom? Mas, afinal, o que é um podcast? O que significa esse recurso tecnológico que tem inovado a maneira de se repassar informações? A gente precisa estar conhecendo sobre tudo isso, porque é importante para o nosso curso. Bem, o podcast é um conteúdo de mídia, geralmente na forma de áudio, transmitido via RSS. Ele funciona igual um programa de rádio. Vocês ainda lembram da programação de rádio, onde muitas pessoas gostavam de ouvir músicas e outras ainda optavam em ouvir partidas de futebol? E o podcast tem mais ou menos aquele formato. A diferença é que seu conteúdo tem uma natureza muito de demanda. Ou seja, o usuário do podcast pode escolher que tipo de informação e a hora que vai ouvir o material. Entenderam? Normalmente os podcasts eles fornecem uma variedade de músicas, mas existem também diversas fontes de informações e isso varia de acordo com o interesse do usuário. Existem informações relacionadas a novelas, a cultura, a ciência, a esportes, a temas religiosos, humorísticos e tantos outros temas, pois isso é muito abrangente. Aliás, é um ponto muito importante do podcast, é que o usuário ele pode estar ouvindo a hora que ele quiser. O rádio, você tinha que estar esperando a hora da programação. E no podcast não. Nessa versão, você pode estar escolhendo o horário que você quer ouvir essas informações. Ouvir ou baixar. Fazer o download e ouvir do seu dispositivo. Seja tablet, smartphone, computador, não importa. Você tem essas opções. E isso é que torna o podcast uma inovação, uma alternativa diferenciada do rádio. Porque você tem o controle para escolher o tema e também de estar ouvindo a hora que você quiser. Esse é o grande diferencial. Tudo bem? Eu falei para vocês que o podcast ele é um conteúdo de mídia, transmitido via RSS. Mas o que é essa transmissão RSS?
é uma tecnologia que nos possibilita uma transmissão simplificada, de se apresentar o conteúdo de um determinado site, tá bom? Então é através desse recurso que os podcasts são feitos. Existem vários programas que nós chamamos de agregadores de podcast. Aí esses agregadores, eles variam de acordo com o tipo de dispositivo que você está usando para poder estar acessando essas informações. Por exemplo, se você está acessando de um computador, você pode, por exemplo, estar usando o iTunes, entenderam? Assim como tem o Pod Store para os usuários de Android, ou ainda o WeCast para as pessoas cujo dispositivo usa o iOS como sistema operacional. Então observe que para cada dispositivo e para cada sistema operacional você tem um agregador de podcast diferente. Entenderam? Pois é, galera. O podcast não é nada mais do que isso. É uma plataforma que nos fornece a possibilidade de ter informações através de mídias digitais. E essas mídias, elas variam de acordo com o nosso interesse. Entenderam? E a gente pode estar ouvindo ou baixando para o nosso dispositivo a hora que nós queremos. Esse é o grande diferencial entre o podcast e os programas de rádio tradicionais. Entendeu? Pois é. Vamos pesquisar mais, vamos aprender mais sobre podcast, que em breve nós estamos fazendo para a gente falar sobre a questão da cultura, a cultura da região da qual nós fazemos parte. Tudo bem? Valeu! Olá, eu sou Viviane, professora de informática do Centro de Educação do Piauí. Agora vocês irão aprender como criar o roteiro e gravar um podcast. Por que vocês irão aprender isso? Porque vocês têm um desafio à frente, que é criar um podcast sobre os pontos turísticos de sua região. Pode ser da sua cidade ou de cidade vizinha. Como é isso, professora? Se eu sou de Ilha Grande, eu posso falar da cidade de Ilha Grande, de Parnaíba ou Luiz Correia. Sendo do Maranhão, os alunos podem falar tanto de Tutóia, Paulino Neves e de Barreirinha. Todas essas cidades estão repletas de pontos turísticos com histórias incríveis, cativantes, e eu tenho certeza que a gente vai ter muita história boa para contar. Os primeiros passos: definir o conteúdo do podcast. Escolher qual ponto turístico você quer contar a história. Pesquisar sobre ele, ver toda a história e estudar de verdade sobre aquele ponto turístico. O segundo, escolher uma trilha sonora. As músicas, sendo somente instrumental, são as mais indicadas. Então você vai escolher a música de sua preferência ou uma música que lembra aquele local. Para gravar o seu áudio, eu indico que vocês ou utilizem o gravador de voz que já vem no celular, e se no celular de vocês não tem um gravador, vocês podem baixar na Play Store, como tem aí na imagem o gravador de voz que eu utilizei para montar um exemplo que estarei enviando a vocês em seguida com esse vídeo. Se desejarem, podem chamar alguém para ser entrevistado. É normal em um podcast ter alguém sendo entrevistado. Vocês podem chamar o pai, a mãe, o irmão, alguém da sua família ou alguém próximo que conhece sobre a história deste ponto turístico que você escolheu. E aí você vai montar as perguntas baseado no conhecimento dessa pessoa. A estrutura. Dentro da estrutura é como a gente vai montar o nosso roteiro.
Eu vou botar aqui para vocês o esqueleto de como montar um roteiro do podcast, conforme, conforme os podcasts, os canais de podcast profissionais utilizam. Como foi que eu fiz? Eu peguei o roteiro e montei tudo, escrevi tudo aqui nesse caderno para que eu pudesse gravar, porque eu prefiro fazer à mão do que digitando. Eu escrevo mais rápido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o esqueleto. Vamos iniciar com a intro, que é uma introdução. De início, já vem a vinheta ou música de abertura. Eu utilizei música de abertura. Eu usei 2 celulares. Um celular eu gravava minha voz falando sobre o conteúdo daquele podcast. E no outro eu dei play na música. Coloquei a música de abertura, dei play. Depois eu diminuí o volume e deixei como música de fundo e continuei falando. E no final eu aumentei a música para fechar. Vocês podem fazer dessa forma ou vocês podem só dar play no início, desligar o segundo celular e dar play no final. Fica a critério de vocês. Em seguida eu me apresentei, né? E depois vem os seguintes tópicos. Qual é o assunto do seu podcast? Qual a história será contada? E caso tenha algum convidado, apresentar este convidado. Simples. O segundo ponto são os atos, assim como um cinema, né? O podcast tem 3 atos. O ato 1 é a apresentação dos personagens e o início da história. No ato 2, desenvolvimento, despertar a curiosidade do ouvinte para um grande final. Aqui será apresentados os principais fatos e a maior parte da história. E é um ato muito difícil de se fazer, porque é o momento em que você tem que segurar o seu ouvinte, fazer com que ele tenha vontade em continuar assistindo, ou melhor, ouvindo. Ato 3, a conclusão de todos os conflitos da história, né? Encerrar a história ali. E em outros, serão as considerações finais. Caso tenha um convidado, faça o agradecimento dele, né? Deixe ele à vontade para falar, para contar um pouco sobre ele, ou como encontrar ele. Enfim, depende da pessoa que você está entrevistando também. E dê créditos às fontes que você utilizou de pesquisa do conteúdo. Fale qual foi o site que você pesquisou, ou com quem você falou, quem que te contou a história. Então, dê esses créditos finais a essa pessoa. Com essa estrutura, tenho certeza que ficará bem fácil montar a estrutura, montar o roteiro do podcast de vocês. Agora é com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E também ouçam o meu podcast sobre o Casarão dos Azulejos, que está sendo enviado para vocês em seguida desse vídeo. Até mais. Abraço.